Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no melhor canal de copyright do Brasil. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, tá, no canal, porque você já sabe, né? O conteúdo aqui é insano, é pesado, é profundo e aqui você vai aprender copywriting de verdade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito massa e muito importante, que é sobre criatividade e produtividade. Você acha que copywriting é um trabalho criativo? E se for, se você acha que sim, você acha que você tem criatividade? Se você acha que você não pode ser um bom copywriter ou que você não é um bom copywriter porque você não tem criatividade na hora de escrever ou porque você pega um papel em branco e não sabe como começar, é nessa aula aqui agora que você vai entender como ser produtivo e se copywriting é como ser criativo e se copywriting é ou não criatividade, se tem ou não a ver com criatividade e como ser produtivo, como fazer uma carta de vendas longa, às vezes 10.000 palavras em às vezes 2 dias. Como fazer isso, você vai aprender exatamente nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Como ser um copywriter criativo e produtivo, tá? O problema da criatividade é que as pessoas acham que criatividade é algo simplesmente que vem do nada, um insight. Ah, eu tô aqui, tum, me veio uma ideia. E não é assim que funciona, tá? Porque isso realmente é muito difícil, é sentar e esperar vir uma ideia, tá? Isso não acontece. Até porque criar algo do nada é querer ser Deus e não humanos, porque Deus é exatamente isso, é criar algo do nada. E nós somos humanos. Então, não existe isso de criar coisa do nada, tá? Existe um processo para poder fazer isso, tá? E muitas pessoas acham que isso é copy, criar as coisas do nada. E qual é o jeito certo de fazer? Usar duas coisas, duas ideias que já existem de uma forma que ninguém tinha percebido antes. Então, você pega um A e um B e junta isso e forma um C, entendeu? A gente vai entrar mais nesse assunto, vão entender exatamente do que eu estou falando, tá? Então, quanto mais única é essa junção, mais criativa ela será. Então, você está olhando para um assunto e para um outro assunto que um não tem nada a ver com o outro e você consegue juntar esses dois assuntos e aí sim você tem uma ideia criativa, tá? Então, isso não veio do nada, isso veio de uma junção de duas coisas diferentes, tá? E você sabe o que os grandes marqueteiros fazem? Eles juntam ideias antigas e copies que já fizeram sucesso e combinam com coisas novas. Então, de novo, eu já falei bastante aqui sobre Swipe File. Vale a pena você ter um arquivo de copies que deram sucesso, de copies que você gosta, de copies que você acha que são boas. Às vezes algumas copies antigas, copies que há muito tempo atrás fizeram muito sucesso. Para quê? Você olha para a ideia dessa copy, olha para algo recente, olha para alguma outra coisa e junta isso e aí sim você tem uma nova ideia, tá? E aí, ou então combinam coisas antigas, duas coisas de dentro do seu Swipefile, combina isso e você tem uma coisa nova, tá? E isso é tudo. Às vezes pega uma coisa de um nicho ou um mercado e transmuta a mesma ideia para um outro nicho ou um outro mercado, tá? Então, em resumo, você não cria algo novo do zero. O que você faz é pegar algo pronto, junta com uma outra coisa e você tem uma nova ideia, tá? Então, ser criativo é igual a ser conectivo, tá? E a habilidade de juntar duas coisas que antes não estavam junto. Isso é muito mais fácil do que achar que você vai ter uma coisa do nada, simplesmente do nada, tá? Então, como fazer isso? Primeira coisa, pesquisa, 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 pesquisa e pesquisa. Você tem que mergulhar no assunto da copy que você vai escrever ou do produto que você vai vender, o que for. Você tem que mergulhar nesse assunto, você tem que entrar nele de verdade, tá? A ideia, a headline ou o que for que você estiver procurando, ela está dentro do seu produto e do seu mercado, tá? E você só precisa de cavar até achar. E o que significa cavar? Fazer pesquisa. Entre em blog, YouTube, canal do YouTube, leia livros, converse com pessoas que estão dentro desse nicho, beleza? Então, em outras palavras, mergulhe no seu produto, no seu mercado e no problema que você está tentando resolver. E depois peça ao seu subconsciente para te dar a resposta, tá? E às vezes que está escrito errado, e às vezes em uma caminhada inocente, às vezes você está dirigindo, ela simplesmente vai vir. O que você precisa de fazer é, você estuda, 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 estuda e peça para o seu cérebro, peça para o seu subconsciente uma ideia. Ah, eu quero uma headline. Subconsciente, me ajude a ter essa headline. E você simplesmente
uma bela caminhada, às vezes você está dirigindo, às vezes você está fazendo compra e do nada, tum, essa ideia vem, tá? Então, é o que a gente fala que é a hora do clique. Você precisa de se dar um tempo para relaxar e deixar o seu subconsciente trabalhar, tá? E você vai fazer isso depois de longas imersões de pesquisa. E talvez você já tenha ouvido a teoria. Quando você dá à sua mente consciente uma pausa no processo de aprendizagem, você cria uma lacuna ou um vácuo em sua mente, tá? Visto que a natureza abomina o vácuo, esse espaço vazio em sua mente é rapidamente preenchido com uma nova ideia, uma nova conexão, uma nova possibilidade. Isso é especialmente verdadeiro quando você dá à sua mente uma direção específica por meio de pesquisas e tentativas de resolver um problema, tá? Então, em outras palavras, você vai estudar e vai se dar um descanso, você vai relaxar, você vai fazer alguma outra coisa e vai abrir esse vazio na sua mente. Você vai abrir esse vazio. Quando você abre esse vazio direcionado, fala, estou abrindo um vazio para ter uma ideia de, seja uma big idea, seja uma headline, seja o que for, que tem a ver com esse assunto que eu estou estudando e que eu estou pesquisando. Automaticamente, você vai receber esse insight, você vai receber essa ideia que você está procurando, tá? E claro que o momento da ideia, que a ideia vai chegar, é totalmente imprevisível. Pode ser quando você está cozinhando, lavando a louça, quando você está caminhando, o momento que essa ideia vai vir é totalmente imprevisível, tá? Então pode ser no meio da noite, tomando banho, dirigindo, etc. Então qual que é a dica? Sempre tenha algum tipo de gravador ou bloco de notas perto de você. Cara, eu já cansei de perder, assim, já passou, eu não sei, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu estava dirigindo, às vezes estava na estrada, e me vem uma ideia do nada, às vezes eu estou escutando música e tal, dirigindo, e me vem uma ideia do nada, aí eu pego o celular, como eu estou dirigindo, não dá para digitar, e gravo a ideia que eu acabei de ter, e depois quando eu chego em casa, eu escuto, escrevo, e aí avalio se é uma ideia que vale a pena continuar ou não. Então sempre tenha algum tipo de gravador ou bloco de notas perto de você, que isso vai te ajudar muito, tá? Que se você perder essa ideia, se você perder esse insight, se você perder esse momento, e não anotar, essa ideia pode nunca mais vir. Claro, você vai, virão outras ideias, mas é importante que você consiga anotar essa ideia que você teve, beleza? Então, criatividade é um passo a passo, galera. Criatividade não é do nada esperar vir um insight do nada, tá? É um passo a passo. Isso é com certeza um alívio para as pessoas que acham que não são criativas, porque tudo que você precisa de fazer é estudar muito o assunto que você quer vender, procurar ou cartas de vendas antigas, procurar promoções e campanhas de marketing antigas e esperar, porque essa ideia vai vir. Quando juntando duas coisas, você tem uma coisa nova e é daí que saíram as grandes promoções, as grandes cartas de vendas, beleza? Então, nós já aprendemos a ser criativos, então como ser produtivo, tá? Ative a ideia, e agora? Como que eu vou sentar e produzir tudo isso, tá? Existem várias técnicas de produtividade, tá? Então, eu vou passar uma das técnicas aqui para vocês, que é uma técnica que eu gosto muito, mas existem várias, tá? Então, entenda qual técnica de produtividade funciona melhor para você, beleza? Então, determine tempos de produtividade e tempos de descanso. Por exemplo, você trabalha por 40 minutos e descansa por 20 minutos, tá? Isso é chamado esses 20 minutos é chamado de tempo criativo. Então, lembra que eu falei? Você trabalha e descansa e relaxa. Justamente para dar tempo dessa criatividade, dessa ideia nova vir, tá? Isso por 4 horas e aí depois disso você para completamente e vai ser criativo. Simplesmente vai fazer outra coisa. Eu uso essa extensão aqui, galera, ó, chamada Pomodoro, tá? Marinara que chama. E essa técnica chama Pomodoro. Eu clico nela aqui, ó, e começa, tá vendo? 30 minutos. E quando você vem aqui, ó, deixa eu mostrar. Você vem em opções. Olha só, você consegue, ó, tempo de concentração, intervalo curto e intervalo longo, entendeu? Então você consegue aqui setar. Então eu coloquei 30 minutos de concentração, 30 minutos de intervalo curto e a cada 4 pausas eu paro durante 60 minutos, entendeu? E isso fica aqui e na hora que esse tempo zera, ele dá uma notificação na tela e aí para tudo e aí eu sou quase que obrigado a tirar o meu tempo de descanso, entendeu? Isso é muito bom, isso ajuda bastante na produtividade, tá? Então, tudo é uma questão de quanta energia você está colocando no seu trabalho.
Por exemplo, se você produz 100% da sua capacidade por 4 horas, é muito melhor do que produzir a 30% por 8 horas, certo? E aí você ganha tempo para ser produtivo. Então, qual que é a minha ideia? O que eu quero passar para vocês aqui? É melhor você trabalhar menos tempo, mas trabalhar melhor, do que trabalhar durante muito tempo e trabalhar de forma não eficiente, tá certo? E essa técnica te ajuda a manter a sua eficiência lá no alto. Então você vai trabalhar meia hora e descansar 10 minutos, ou o tempo que você quiser, da melhor forma que funcionar para você. Às vezes você trabalha 40 e descansa 20, testa e vê como funciona melhor para você, beleza? E aí você consegue trabalhar menos, produzir mais e ainda sobrar tempo para ser criativo, tá? Então é por isso que as pessoas acham que copywriters trabalham pouco, tá? Justamente porque a gente usa de técnicas parecidas com essa para poder produzir mais em menos tempo, tá? Então, e mais uma vantagem de usar blocos de tempo é que você define quanto tempo vai gastar para cada meta. Então, vamos supor, ó, eu preciso de fazer uma coisa X. Eu já seto assim, eu vou gastar 4 blocos de tempo para poder fazer isso. Então, em 4 blocos de tempo, eu preciso resolver isso, tá certo? E aí a gente entra na lei de Parkinson, que qual é a lei de Parkinson? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível da sua realização. Então, se você se dá 2 horas para resolver esse problema, você vai gastar essas 2 horas para resolver. Mas às vezes esse problema poderia ter sido resolvido em 1 hora. Então, se você coloca na sua mente que tem somente 1 hora para resolver isso e você precisa resolver isso em 1 hora, você dá um jeito de resolver isso em 1 hora. E isso te faz ser mais produtivo. Então, 2 dicas. Primeira, defina blocos de trabalho e blocos de descanso. E segunda, defina o tempo para cada tarefa e para cada meta. Então, se você tem uma tarefa, você vai e define o tempo para ela. Então, tem 1 hora para resolver isso. Em 1 hora você é obrigado a resolver e você vai começar a perceber que o tempo que você define para cada tarefa, você consegue resolver essa tarefa no exato tempo que você predeterminou. Isso você vai começar a ganhar muito tempo e ser cada vez mais produtivo, tá? Então, mas existem várias outras técnicas de produtividade. Pode começar por essa que funciona, mas eu sempre recomendo testar, tá? Porque isso aqui é uma coisa que é muito pessoal, né? Tem a ver com produtividade, cada pessoa funciona de uma forma diferente. Recomendo que você teste outras técnicas de produtividade, mas essa funciona e funciona muito bem e é a que eu uso. Eu não uso ela sempre, mas eu uso bastante, beleza? Então, galera, este foi o mapa mental até sobrou aqui o que eu acabei de ver. Sobrou um passo a passo aqui de como fazer. A gente já entendeu, vou passar rapidinho aqui. Passo a passo de como ser criativo, tá? Então, primeiro, se torne absurdamente íntimo do seu produto, mercado e cliente, tá? Problemas que ele está enfrentando na vida. Como eu falei, é pesquisa. Depois, continue sempre melhorando sua skill de como escrever uma boa copy e o que faz boas campanhas de marketing serem vencedoras, que é exatamente o que você está fazendo agora, né? Estudando copy e melhorando o seu skill de copywriting, tá? E por último, dê um espaço para a sua mente simplesmente fazer as conexões e te entregar de forma inusitada a sua próxima headline ou a sua próxima big idea. Fechou, galera? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, porque é pelos likes que eu balizo se o que eu estou entregando é um conteúdo legal, se você está gostando do conteúdo ou não, beleza? Então, deixa aqui o seu like se você tiver gostado. Quiser dar alguma ideia de vídeo, pedir algum vídeo, algum conteúdo, pode comentar aqui também nos comentários, que eu leio todos. E é isso aí, galera. Se você quiser esse mapa mental também, primeiro link aqui na descrição, tá? É só ir lá no primeiro link. Tem todos os mapas mentais do meu canal, do YouTube, de todas as aulas do YouTube, estão lá no primeiro link na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.